que sejas meu universo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse momento crucial a qual nós estamos mais uma vez aqui na sua telinha para abençoar a sua vida, para dizer que você é muito importante para nós, para Jesus. Como eu tenho costume de dizer, afasta aí, olha, essa almofadinha, fica bem à vontade no seu sofá, porque hoje nós temos mais um bate-papo tremendo. Nós estamos aqui na Igreja Batista Bethesda, no bairro Cristina, em Santa Luzia, juntamente com o nosso pastor Flavinho. Amém. Homem de Deus, homem... Vocês vão conhecer, eu vou deixar esse docinho na boca de vocês aí. Temos também a sua esposa, pastora Fiamma, pessoa assim, de Deus, tem um projeto maravilhoso de dança. Enfim, vocês também vão estar conhecendo o ministério dele. Mas antes de tudo isso, amado, nós temos na mesa o Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso convidado especial, ele já se encontra aqui presente, a qual vai liberar, eu creio, bênçãos para as nossas vidas que estamos aqui e para a sua vida aí também. Amém? Estamos aqui com o nosso pastor Rogerinho, né? Firme e forte. Aleluia. Estamos aqui para esse bate-papo edificante, a qual a presença do Senhor é notável, amém? Eu vou deixar aqui, antes de estar passando aqui para os nossos amados, vou deixar uma prévia, um oi aqui só, né? Pro pastor Rogério, porque isso aqui é o de contável. Isso aqui é uma bênção. Amém, amados? Então eu vou estar passando pro pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que privilégio. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal, né? 1 Samuel 7:12 Cast, né? E temos o privilégio de estarmos aqui, como aqui a irmã Madalena deu menção, com duas pessoas boníssimas, muito ricas, muito cheias Amém. Da presença do Espírito Santo. Amém. Nesse grande evento que está acontecendo aqui na Igreja Batista Bethesda, aqui em Santa Luzia. Mas eu vou deixar para com eles se apresentarem, falarem um pouco dessa vida tão rica. Amém. E desse ministério que tem impactado vidas tanto aqui no nosso território nacional, como também no exterior. Sim. Pastor Flavinho, fique à vontade. Amém. Amém. Privilégio estar aqui com vocês, esse podcast maravilhoso, agradecendo o carinho de vocês com a gente. Então, né, eu sou o Flávio, a gente chama de pastor Flavinho desde menino essa brincadeira com a nomenclatura aqui em Minas, né? Sou mineirinho, tá, gente? Comedor de pão de queijo, normal. Essa aqui é minha esposa, a pastora Fiamma, mais conhecida como Fiamma. E a gente tem trabalhado com arte hoje no Brasil, né, e em algumas nações. Eu há mais de 30 anos e minha esposa há 20. A gente tem uma diferença aí pequena de 9 para 10 anos de diferença de idade, mas o Senhor nos chamou, nos convocou para esse legado, para desenvolver essa linguagem, né? Então é uma das ferramentas que o Evangelho nos possibilita para alcançar pessoas, tanto no sentido de salvação, quanto no sentido de edificação do corpo, né? Que seria o corpo ali mesmo diário da igreja. E a gente trabalha com arte. Especificamente hoje, a gente tem nossa formação técnica, a gente desenvolve o movimento clássico, o movimento contemporâneo, mas a nossa pegada de maior expertise é dança no louvor e na adoração. Então nós temos desenvolvido muito essa questão pelas igrejas aí onde a gente tem ido. A gente também trabalha com a base evangelística de dança em ruas, então a gente trabalha com flash mob, a gente faz projetos específicos hoje por todo o Brasil. São mais de 14 nações já, e todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste. Do Apoque a Chuí. Isso, para a glória de Deus nós temos hoje. E fora isso também eu sou hoje uma liderança que representa todo o Brasil, através da Rede Global de Artes. Eu sou o líder Brasil, é como Glória se fosse um presidente desse contexto hoje, né? E faço parte do Conselho Mundial das Artes Cristãs no mundo. Então, para mim é um privilégio, alguém aqui de Belo Horizonte, pertinho de muitos dos que às vezes poderiam estar nesse ambiente. Deus convocou o pastor Flavinho e a pastora Fiamma para estar nessa cadeira para os próximos 3 anos aí para frente. Amém. Nós fazemos parte dessa rede. Aleluia, que coisa linda. Que bom. Pastora Fiamma. Sim, sou Fiamma, pastora Fiamma. Como o Flávio, né, já contou toda essa história. Hoje a gente busca muito trabalhar com cura e libertação. Por onde a gente vai, por onde a gente anda, né, nessas nações. Sim. E Deus tem nos levado por aí, né, desse mundão afora. Verdade. Que lindo. E vocês são aqui de Minas, Sim. né?
mas atualmente estão em Minas mesmo. Isso, atualmente a gente sempre residiu em Belo Horizonte, a gente está aqui na região de Venda Nova, e a gente desenvolve a arte mesmo aqui na cidade. A nossa base sempre foi estar numa igreja batista, mas o Senhor nos convocou hoje para um novo ambiente espiritual. Então hoje a gente faz parte da Igreja Evangélica Ministério Adoradores, lá na Serra, no Espírito Santo, gente. Bem longe daqui, tá né? longe. Mas os nossos pastores de acompanhamento, de membresia, nós estamos hoje membrados nesta igreja. E recentemente a gente estava num ministério próximo aqui em Belo Horizonte, muito conhecido, mas Deus nos convocou para esse ambiente novo espiritual e fazemos parte também da liderança do pastor Adelson em Belo Horizonte dentro da Conferência Acorrentado Jamais, que é um ministério interdenominacional do qual ele desenvolve o trabalho que a Fiamma falou, que é cura, libertação. Inclusive daqui a alguns dias vai acontecer na Igreja Batista de Getsemane o Acorrentado Jamais, que é essa conferência em Belo Horizonte que tem trabalhado esse contexto aí. E ali nós atuamos como pastores, mas também servimos como artistas na parte da dança ali mesmo, do cuidado com a arte durante a conferência. Amém, glória a Deus. Ótimo. Pastora Fiamma, fala um pouquinho para nós sobre a adoração na dança, o quebrantamento, a redenção na dança, Sim. né? Que tudo é um conjunto da graça de Deus. Fala um pouquinho para nós. Sim, é esse ambiente que a gente tenta se movimentar hoje, né? Eu costumo falar assim que a gente começa no nosso íntimo em casa, né, nosso testemunho, e Deus ele vem gerando isso, e é o que a gente tem buscado, né, esse quebrantamento. Hoje em dia as pessoas, elas são muito aceleradas, né, tudo muito rápido, e é difícil hoje parar um tempo para ouvir a voz de Deus, né, então quando tem um evento específico, a gente ali traz as pessoas para vamos viver esse momento, né, vamos viver o agora. Então, vamos todo mundo aquietar a alma, vamos ouvir a voz de Deus, vamos viver esse quebrantamento, porque o Espírito Santo está à porta, né, todos os dias. E ele bate e a gente precisa abrir, né, para que ele entre e faça se mover. Então, a gente tem buscado, sabe, desacelerar, né, trazendo ali cura, libertação, para que as pessoas saiam transformadas. Inclusive, a gente construiu, né, idealizou a primeira escola profética de adoração, né, com dança. E dia 2 de agosto foi a primeira experiência, né, que a gente teve. E dança não teve nenhuma praticamente, foi só esse renovo, né? Esse encher do Espírito Santo. Foi muito forte. Foi muito forte, foi algo tremendo, foi na igreja... Ministério Kairos. Profético Kairos, Isso. lá no bairro Saudade. No bairro Saudade. Foi assim tremendo, a gente teve um pouco mais de 200 pessoas ali participando. Sim. E teve muitas vidas transformadas. E é esse o ambiente que a gente quer gerar. Amém. É isso que a gente quer gerar, porque não é só sobre dança, não é só sobre arte, é sobre o Espírito Santo, é sobre Jesus e é sobre mudança de vida. Amém. Né? Então é isso que a gente tem gerado. Eu acho que tem muitas pessoas que falam de dança já, tem muitas pessoas que vivem essa atmosfera, então a gente precisa trazer Jesus para esse contexto. Verdade. Né? É o que eu sempre falo, eu acho que quando o coração da gente está voltado para Cristo, Ele é o centro. Isso. E independente do que façamos, Sim. se é na área de pregação, de louvor, independente, na limpeza da igreja, nos cuidados do ambiente onde que Cristo é glorificado, precisa de ter essa essência, precisa de ter essa presença. Verdade. E é notório na vida de vocês. Eu peguei um pedacinho ali embaixo, pena que eu peguei só um pedacinho. E eu vi que gostoso, que ambiente gostoso. Eu falei, eu quero isso pra mim, meu Deus. Que ambiente gostoso. Verdade. Eu pergunto sobre esse quebrantamento, amada, porque hoje em dia, como você mesmo disse, né, pastora, tá tudo muito corrido. Jovens, eu vi lá embaixo muitos jovens. Os jovens hoje, essa loucura, eles têm muitos sonhos, eles têm muitos projetos aqui nessa terra. Sim. Mas às vezes eles estão tão distantes daquilo que Deus tem para eles. E a dança é uma forma de aglobar esses jovens, de abraçá-los, não é verdade? E eu vejo sim vocês abraçam assim de uma forma linda, atrai, né? E leva o quebrantamento para esses jovens. E como hoje o mundo está muito acelerado, né? Tudo muito rápido, tudo muito acelerado. As pessoas, eu percebo assim, andando no meio desses jovens, das pessoas por onde a gente passa, elas estão muito adoecidas emocionalmente, com suas feridas muito mais profundas e fortes hoje em dia. Então, para a gente acessar esse ambiente, porque tem muitas pessoas que estão ali, mas não acreditam mais.
estão ali, mas olha, meu último dia, minha última chance, minha última oportunidade. Então é onde que a gente ora e busca, Deus, olha, existe mais uma chance, enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. Sim. Então, por onde a gente passa, né, a gente tem tentado realmente desacelerar e trago as pessoas para esse ambiente, né? De se curar, de prestar atenção em si, de resguardar o coração, porque são muitas coisas, né, em volta que acontecem, que fazem. O primeiro ponto é se desviar, né? Sair do foco, largar Jesus. Então a gente tenta trazer para esse ambiente aqui para permanecerem firmes. Sim. Amém. Pastor Flavinho, o senhor falou que já andou, né, em vários outros países, vocês, né, os dois. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa atmosfera aqui no Brasil é a mesma de lá? Qual é a diferença entre levar a dança para o povo brasileiro, evangelizar, levar Cristo para o povo brasileiro, com levar fora do país? Ok, vamos lá. Nós trabalhamos com 4 princípios básicos dentro do contexto da arte. Hoje vamos falar de Brasil e a gente tenta levar isso para as nações. São 4 princípios. O primeiro, a adoração. Todos nós somos convocados pelo Senhor para sermos adoradores, independente do que fazemos. Somos adoradores. Não é sobre música, sobre dança, sobre teatro ou sobre pregação. Somos adoradores de um Deus real, criador dos processos. 2, ensino. Não existe adorador que não busque a palavra, ele precisa buscar. É o nosso alimento diário. Primeiro, eu sou adorador, e na sequência eu busco ensino através da Bíblia, da palavra de Deus. Terceiro, a gente precisa entender que nós somos adoradores, que nós clamamos por esse ambiente de ensino, mas também trabalhamos o evangelismo. Então somos evangelistas, porque o ID é para todos. Não é só para quem dança ou faz teatro ou trabalha com arte. Então o cumprimento do ID, ele pode começar na sua casa, mas ele pode também terminar numa nação. E 4, restauração, que é o que nós estamos falando agora há pouco, desse quebrantamento. Então nós também trabalhamos com a base de restauração das artes no altar. Porque é uma linguagem tão específica que Deus trouxe. Se você falar de ciência, por exemplo, quando nós nascemos, né, nós estamos ali naquele movimento dentro do corpo da mãe, né, ali dentro da placenta, nós estamos ali em movimento. A criança se movimenta ali dentro. Desde quando ela, né, vem daquela linhagem da concepção, né, e começa a se tornar vida, ela está se movimentando ali dentro da mãe. Então a mãe acha bonito quando o bebê bateu a perninha, olha o pai sente isso, a família se emociona. Então há um movimento, a Bíblia fala em Gênesis 1, que o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra. Ele se movimentava. Antes de Deus cumprir a palavra de haja as coisas, o Espírito do Senhor já se movia, já havia um movimento celestial. Então eu não quero só defender a bandeira da dança, mas eu quero dizer que nós, seres humanos, fomos feitos para nos movimentarmos. Nós não estamos parados. O céu é um céu cultural, e essa cultura do céu ela é estabelecida sobre a terra. Então aí eu vou responder o que você me falou, você me perguntou. Porque quando eu trabalho no Brasil, eu preciso pensar em dois nichos. O primeiro nicho é a cultura do céu, e o segundo é a cultura do nosso país. E nós temos uma cultura bem vasta, né? Nós temos um Brasil que é intercontinental. Nós falamos de Minas Gerais é enorme. E quando nós falamos de Amapá, de Rondônia, Rio Grande do Sul, nós também falamos de um Brasil muito grande. Para a gente viajar de um lugar para outro, dependendo do que você for se locomover, se for ônibus, são 2, 3, 4 dias dentro de um ônibus. Enfim, nós precisamos então aplicar a cultura do céu na terra e a cultura da fé bíblica. Então eu preciso aplicar o que? A Bíblia. Então eu chego num local fora do Brasil, a primeira coisa que eu preciso entender é a cultura. Existe dança, as cores, porque às vezes aqui no Brasil, pra gente, o vermelho, o significado dele é o poder do sangue de Jesus, mas se eu for no Egito, o vermelho não tem nada a ver com o sangue de Jesus. Tem a ver com aversão a alguma coisa, até política. Então eu preciso primeiro estudar aquela cultura para saber o que eu posso desenvolver ali. Não é achar que nós brasileiros carregamos tudo que os céus liberou e lá liberar, não. Eu preciso discernir o que Deus tem para aquele lugar. Mas eu já tenho uma base, eu tenho ferramentas e eu tenho Bíblia. Então eu levo um conteúdo e chega lá o Espírito Santo, ele pode ampliar esse conteúdo. Né? Então, por exemplo, acabei de voltar da Albânia. Eu cheguei num país, gente, que 99% deles eram muçulmanos. Eu preguei para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Olha. Eu preguei. Uma das linguagens do qual o Senhor me usou foi o quê? A arte. A arte da dança ela é universal. O que eu danço aqui no Brasil, tecnicamente, eu danço em qualquer lugar no mundo. Agora, a parte espiritual, que seria, por exemplo, dançar no culto,
não pode se dançar em todo lugar no mundo, porque não é todo lugar no mundo que tem. Existem lugares no mundo que, às vezes, a gente não pode levar o contexto da dança no louvor, mas eu posso levar a coreografia, porque a coreografia ou movimentos, eles são feitos em vários lugares, né? E aí a gente vê as possibilidades discernindo o ambiente. Então a gente, mesmo estudando a cultura hoje no Brasil, eu chego num ambiente que a gente está de outro país e também trabalho isso. Claro que é mais fácil em países latinos, por exemplo, aqui na América do Sul, nós desenvolvemos a dança, porque aqui é muito cultural, todo mundo dança. Na África todo mundo dança. Eu ia citar sobre isso mesmo, como missionários, né? Essa diferença de cultura. Nós chegamos no ambiente respeitando, numa nação respeitando, né? A cultura e a forma de cada um. Não só dança, mas tem palavras que não pode, que a gente fala aqui, mas que não deve ser dita lá, né? Até dançando, alguns gestos que a gente faz, que aqui não tem problema, mas que lá é como se fosse um palavrão. É mesmo? Então a gente, o fato de estudar sobre a cultura é muito importante e nos protege de algumas coisas. Mas falando sobre essa diferença, eu ia citar na África, o Flávio teve uma experiência, ele pode contar um pouquinho mais. Por mais que lá tenha assim as danças, né, bastante cultura sobre isso, eles nunca viram uma pessoa branca onde ele foi, nessa ilha, São Tomé e Príncipe, e acima do peso. Então, para eles, era muito novo aquilo. Sim. E no dia dessa missão, tinha uma palhaça, né, que estava ali com as crianças, fazendo evangelismo, porque a gente saiu para a rua e estava ali brincando com as crianças, mas quando o Flávio chegou, nem era o dia dele, né, ele vai contar um pouco mais da experiência, nem era o dia dele, mas ele foi o centro das atenções ali. É mesmo? E teve dança, teve salvação, né? Oh, glória a Deus. Foi muito lindo, porque assim, na verdade, quando a Fiamma fala isso, soa estranho, mas eu estava numa ilha isolada, que eles não tinham acesso a todas as pessoas, e ver uma pessoa muito diferente no contexto de ser, não só por ser branco, mas eu era gordinho, eles não tinham visto uma pessoa gorda. Então eles falam português de Portugal e as crianças gritavam assim, gorducho, 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 porque o palhaço era para chamar atenção e o palhaço não chamou atenção, quem chamou atenção foi o Flavinho. Olha. Naquele momento eu vi Deus revelando no meu coração aquele texto bíblico que diz assim, Cristo é minha esperança da glória. Eu precisava gerar a esperança de Cristo para aquelas crianças naquele contexto e os adultos que estavam nos esperando. E ela não contou um detalhe, naquele dia os líderes locais só liberaram um lugar pra gente dançar, um chiqueiro de porcos, pra nos humilhar. Sério, pastor? Os missionários, vocês só podem dançar, porque tem coisas que a gente não pode falar, mas vocês só podem dançar se vocês forem dançar um chiqueiro de porcos. Vocês aceitam evangelizar aqui? Então nós falamos, aceitamos. Então nós pisamos, gente, em fezes, né, de porcos, e tinha dejetos humanos ali, e muitas outras coisas que vocês não queiram imaginar. Mas nós adoramos a Jesus, nós nos fizemos para ganhar, e ganhamos. E a arte também, mais uma vez ali, sendo acessível, né? E aí nós conquistamos ali, dezenas de pessoas aceitaram Jesus. E foi um mover de Deus muito grande. E o pastor que as recebeu mais tarde para reconfirmar aquele projeto de salvação foi até nós, andando 6 horas a pé na madrugada para agradecer no outro dia que nós tínhamos conseguido alcançar aqueles corações através do nosso... pastor que tinha uma folha, né, de Bíblia. Uma folha de Bíblia. E lia aquilo ali durante anos, todo domingo. Porque eles rasgavam as Bíblias, eles matavam pastores. Ele foi o único pastor autorizado naquela ilha para poder continuar pregando o evangelho de vários pastores que tinham sido decapitados. Então, quando a gente responde isso, estudar a cultura é importante, mas saber que nós carregamos a cultura do céu. Então, aonde eu vou, eu libero. Mas, gente, existe uma porção que eu sei que já foi profetizada sobre o Brasil. Nós carregamos algo especial. Uma alegria, uma espontaneidade, uma entrega que muitos países não têm. Por exemplo, a gente acabou de vir da Europa. E eu digo para vocês com muita tranquilidade isso, porque a gente tem feito um estudo e tem sido aplicado isso. A nova África é a Europa. A Europa não tem sido evangelizada como precisa. E era um lugar que liberava missionários, e hoje é a nova África. Não que a África não precise de ser evangelizada, ou não que as pessoas não possam sonhar e ir como eu fui. Vão. Mas saibam que muitos africanos já foram evangelizados, já foram apresentados para ele o projeto de salvação. Mas nós temos uma Europa hoje que está distante de Deus. Então eu acabei de ir e vi uma Europa fria, igrejas vazias. Nós somos em igreja, gente, com 3 membros.
4 membros, 5 membros. Foi triste ver aquilo acontecendo. Que decadência espiritual. Uma decadência espiritual gigante. E nós, brasileiros, cara, com esse sangue que a gente tem latino, né? Com essa coisa da alegria, espontaneidade, dança no culto, chora, baixa, sobe, pula, grita, levanta a bandeira. A gente precisa levar um pouco dessa graça para eles, respeitando o ambiente cultural deles, mas também levando, olha, Cristo tem feito isso sobre nós. Vocês podem receber uma porção daqui. Verdade. E sempre lembrando que a cultura dos céus, ela vai acessar qualquer lugar. Então, quando eu chego com a palavra de Deus, a palavra de Deus se amplia em cada ambiente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, mas então eu vejo uma dificuldade muito grande, Muito. assim, para vocês chegarem num país, até estudar aquilo tudo, igual Sim. a pastora falou. Os gestos, por exemplo, né? Tomar todo esse cuidado. Sim. Ai, gente, é cansativo e prazeroso, né? Prazeroso. Saber que vocês vão levar, assim, o céu para aquele lugar. Sim. Né, respeitando, como o senhor falou, respeitando ali a cultura de cada local ali, gente, isso é tremendo demais. Que experiência tremenda, gente, que vida, que legado que vocês têm carregado, Sim, por onde tem passado. privilégio. E hoje a gente está aqui na primeira Samuel 7:12 Cast, contando, né, essa história para vocês, conhecendo um pouquinho da vida desse casal de missionários da dança, Amém. missionários do Evangelho de Sim. Cristo. Que coisa linda. Fala um pouco mais sobre o projeto de vocês, sobre, igual vocês estão aqui hoje nesse projeto no Bethesda, Sim. o qual é um campo aberto, né? Sim. Para várias igrejas. Sim. E Deus plantou vocês nesse projeto, Glória a Deus. que é algo muito lindo. Antes da gente extenso. chegar nesse ponto, né, que a gente vive hoje, eu trabalhava numa empresa de decoração de festa e o Flávio, ele trabalhava na Câmara Municipal De Belo Horizonte. Horizonte. E Deus, ele pediu, né, os nossos empregos para que a gente vivesse de forma itinerante. E eu falei assim, Deus, e agora? Como que a gente coloca, né, comida na mesa? E o que vai acontecer, então, a partir de agora? E a palavra do Senhor é clara quando Ele nos diz que iria nos sustentar, né? Verdade. Então, hoje a gente tem essa liberdade de viver itinerante, indo e voltando, fazendo missões, que não é fácil, né? Muitas das vezes a gente tem aquilo ali que Deus nos supre, Ele não deixa faltar nada. Mas é isso aqui que Deus traz, porque não é fácil ser missionário, não é fácil, né, ser pastores e ter a vida que a gente tem, né? Sim. E aí o Senhor trouxe um projeto que é a Criador Flags. Né? Hoje a gente trabalha com acessórios, elementos de dança. Então a gente uniu aí, né, toda a nossa caminhada. Muito agradável. Isso, então a gente ainda passa por esses caminhos, trazendo esse entendimento para os dançarinos sobre o uso dos elementos, sobre as vestes, sobre as roupas, e acaba que esse recurso traz, né, alimento para a mesa, traz o pão para dentro de casa. Sim. Então foi algo também, uma empresa que foi gerada, né, nos céus, eu falo que foi gerada nos céus, entregue pra gente, porque também é um ministério. A Criador Flags, hoje ela abençoa a vida de muitas pessoas, ela apoia, né, missões fora daqui, né, sustenta ali mesmo missionários, ela investe em obras missionárias. Então a Criador Flags, ela veio como um presente de Deus, né, não só para as nossas vidas, mas para as pessoas envolvidas também. E a gente, né, faz essa capacitação. A gente trabalha com a questão também do auxílio no culto, né, como pastor auxiliar, a gente é pastor voluntário, então a gente não é remunerado, e também, como missionário, a gente também é missionário voluntário. Nós participamos da Rede Global de Artes, como uma rede que conecta artistas cristãos hoje no Brasil e nas nações, mas nós não somos financiados por nenhum tipo de patrocinador ainda. Mas a própria empresa que nós criamos e desenvolvemos o trabalho com ela é quem nos sustenta e quem nos envia. Então realmente é desafiador, é muito desafiador. Por exemplo, a gente, como eu falei, a gente voltou da Europa, a gente fez Albânia e França, porque é muito gasto. Então nós fizemos 2 nações para conseguir suprir as necessidades que a gente tinha. Então, o ministério ele vai sendo itinerante porque a gente desenvolve de forma voluntária também a nossa ida nas igrejas. A gente pede, às vezes, né, um auxílio do combustível, algo para nos auxiliar, porque a gente não consegue arcar com toda a despesa. Sim. Mas nós somos voluntários também, então nós entregamos a nossa vida como professores para abençoar as igrejas. Então, hoje nós temos agenda até dezembro, no Brasil todo. E se brincar, eu tenho agenda já para 2026, já em alguns lugares já fixo. Que o pessoal já pede pra gente. O ano, né? Um projeto às vezes anual e a gente já tem a agenda marcada anualmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Dá conta. Que bom.
Para a gente ter um 5 minutos. bate-papo mais focado nesse aspecto, Sim. dentro do evento com jovens, essa oportunidade de exercício ministerial, para vocês, quais são, ou se existe, a maior dificuldade? O maior desafio, acredito eu, ele está dentro da questão mesmo do trabalho da identidade e do caráter cristão. Por que identidade? Muitos dos jovens não sabem quem são. Muitos dos jovens não sabem por que estão aqui, o que estão fazendo. Então nós sempre vamos observar e discernir esse ambiente de quem eles são. Eu sou quem Cristo pediu para que eu fosse. E outra coisa, o caráter de Cristo revelado neles, Nós precisamos sempre desenvolver. Então, um dos maiores desafios é esse, é do desenvolvimento da pessoa, de quem ela é. Porque às vezes ela faz por fazer. Ela não faz com intenção, ela não sabe o que ela está fazendo. Então, às vezes uma pessoa entra na dança com 12, 13, 14, 15 anos e ela não tem entendimento do que ela está fazendo. Então ali nós começamos a apontar um caminho de caráter de Cristo, de caráter do adorador, e também queremos acessar esse ambiente de identidade. Porque o que o diabo quer mais fazer, o que o inimigo quer mais trabalhar na vida de um jovem é deturbar a identidade dele. Se ele deturba a identidade dele, ele leva ele para qualquer lugar. Verdade. Mas se eu sei quem eu sei para onde vou. E nós, como filhos da eternidade, nós vamos para um ambiente de eternidade. Amém. Então, glória a Deus. esse é o nosso maior desafio. Essa questão mesmo da parte de caráter e identidade. É lidar com isso com os jovens e nesse ambiente de arte. Amém. Que lindo, Que lindo. pena, né, gente? É uma pena, né? Mas o que acontece? Deixou um Pena que gostinho tá de quero chegando. mais. Mas, Quero mais, né? A gente sempre fala, né, pastor, é uma pena, porque tá tão gostoso. Ai, vontade de ficar mais aqui, mas o Interessante. tempo não espera. Mas assim, dentro desse contexto, para a gente poder finalizar, uma palavra que os senhores possam deixar para não só os que estão nos assistindo, né, mas para nós que estamos aqui, nós temos jovens aqui dentro do ambiente também, que pudesse ser não um pontapé, mas um abrir de olhos. Amém. Que os senhores pudessem estar falando, para que nós pudéssemos absorver aqui. Amém. O que os senhores diriam para todos nós participantes? O Flávio vai complementar, mas eu digo permaneça. Acho que essa é a palavra, permaneça. Prossiga na luz. O mundo já está aí para engolir quem dá oportunidade, então permaneça. Amém. esteja pronto para esse processo de transição. Acredito que nós estamos vivendo um tempo geracional de transição, que é necessário em qualquer época, mas o que Deus tem para hoje, Ele vai liberar sobre a nossa vida. Amém. Quando a Fiamma fala permaneça, é para que a gente entenda que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar. É verdade. Mesmo que eu não sei o que fazer, é o melhor lugar para estar. Estar no centro da vontade de Deus, eu preciso estar num ambiente de obediência. Nesse ambiente de obediência, Deus trabalha na minha vida, no meu caráter, no meu contexto, na minha família. Então, estar num lugar de quietude, que pode ser um lugar secreto, que você pode acessar no Senhor. Então, acho que esse é o estado necessário. Aquietar o coração, parar de querer fazer muito sem entendimento. Agora, se eu sei o que eu tenho para fazer, continue fazendo. Amém. Ótimo. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar também, né? Nós vamos deixar os contatos dos senhores, né? Quais são as redes. E você aí, aproveite a grande oportunidade desse crescimento. Isso aqui não é uma coisa que a gente tem por facilidade. Quero muito agradecer os senhores. Deus continue abençoando, Deus guardando abençoe. e favorecendo nesse ministério. Amém. Que é tão lindo, Amém. tão rico e tão importante. Glória a Verdade. Deus. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês e até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Graças a Jesus.